Então, aqui nós temos um segmento, vou ter aqui o A e o B, né? Tá aqui. E, como eu tinha desenhado anteriormente, então, vamos começar equacionando. Então, eu tinha dito ali, né? O Cristiano tinha percebido que então, o AF é a terça parte do AB, né? Então, a partir dessa conclusão, a gente vai ter o seguinte, né? Que o FA, F menos A é igual a 1/3 de P menos A. Tá? E aqui, tendo esse equacionamento... Quando tu tiver tempo, vem aqui. Ó, tem o microfone aberto. Se tiver tempo, vem aqui. Pode falar. Eu Tem recebi uma planilha bem legal para fazer de receitas e despesas que eu adotei para mim. Ô, Diego, tu tá com o microfone aberto, cara. Fecha o microfone. Ela tem receita e despesa. E aí agora? Deu, né? Tá bom. Pelo menos não foi Marília Mendonça. Bom, então, a F, né, o vetor AF, eu posso escrever como F menos A e a B como V menos A. Então, nós estamos equacionando ele, né? Então, a gente conhece o A, conhece o B e queremos saber o F. Então, estamos no caminho. Então, o que eu fiz aqui? Eu isolei o F. Ah, professor, daria para eu ter equacionado como a gente fez da outra vez? Também, não tem problema. Mas aqui eu achei mais interessante de eu fazer o seguinte, eu pegar esse A e levar para o outro lado. Então, ele era menos A, passou para cá, mais A, né? Ou seja, esse A aqui, né? Esse menos A aqui, né? É esse mais A aqui, né? Ou seja, ele passou para o lado de cá. Dessa maneira, vocês estão me vendo, né? Estão vendo a aula? Agora sim. Agora sim. Não. A aula não, só o senhor. Só eu? Sim, saiu uma. Tava aparecendo a aula e uma hora saiu, agora tá só o rosto do senhor, né? Agora tá só o teu vídeo. Tá, é porque eu vi que aconteceu uma coisa estranha aqui. Tá, beleza. Agora foi, senhor. Voltou aqui o slide. Tá, beleza. Eu voltei uma linha. Tá, então, eu estava explicando que esse menos A aqui, né, ele corresponde a esse mais A. Dessa maneira, o que eu fiz aqui, né? Esse 2/3 de A corresponde a esta soma, né? Ou seja, menos 1/3 de A, né, mais A. Isso aqui, então, ficou o nosso 2/3, né? Então, vai ficar A negativo mais 3A. Bom, como eles estão com o mesmo denominador, né? Então, 1/3, 2/3, eu posso escrever dessa maneira. Então, vai ficar B mais 2A dividido tudo por 3. Tá? Beleza. Então, tá para outro slide. Tá, pulei demais. Isso, ficou aqui. Então, o que acontece? A partir de agora, então, eu vou colocar os valores, né? Eu vou substituir os vetores, os pontos. Então, escrever. Isso aqui é bem importante, porque depois lá em cálculo 2, né, eu sempre vou chamar a atenção lá quando a gente vai resolver integrais, essa situação, né? Ou seja, eu escrever, né, B mais 2A sobre 3, isso aqui é a mesma coisa que eu fazer 1/3 de B mais 2A, ou seja, isso aqui essas duas formas são equivalentes, tá? Então, quando eu escrevi isso, é a mesma coisa que eu escrever 1/3 de B mais A, ou melhor, de B mais 2A. Então, o B é 4 e 1, e o A é menos 2 e 4. Então, o que eu fiz primeiro? Primeiro, eu fiz a soma do parênteses. Então, 4 mais, melhor, 2 vezes menos 2 é menos 4. Então, 4 menos 4, 0. 2 mais 4, 2 vezes 4 é 8. Né? Então, 1 mais 8, 9.
Então, o que vai acontecer? Vai ficar 1/3 vezes a matriz 0 e 9. Então, 1/3 vezes 0, 0. 1/3. Vou fazer a conta aqui, que está meio rápido demais, né? Então, 1/3 vezes 0 dá 0. 1/3 vezes 9 dá 3. Né? Então, 1/3 vezes 0 deu 0. E 1/3 vezes 9 dá 3. Certo? Então, o meu ponto F é 0 e 3. Ou seja, o Fx, a componente x do ponto F é 0 e a componente y do ponto F é 3. Certo? Então, achamos o ponto F. Tá? Achamos o ponto F. Bom, então a gente vê que para a gente chegar até aqui, a gente já precisou trazer algumas coisas lá das matrizes, né, para cá, para a gente trabalhar com isso aqui. Trabalhar da forma matricial, eu acho mais, me parece mais organizado. Se vocês olharem aqui, é mais limpo, né? Bem organizado. Tomando uma aguinha. Bom, então tá. Então agora nós temos que achar o G, né? O G, a gente faz o mesmo processo. Então, o G, fazendo o mesmo processo, eu vou ter que GB é igual a 1/3 de AB, né? Então, vamos ver o que acontece. Então, nesse caso aqui, se eu tinha o ponto F aqui e eu tenho o ponto G aqui, eu comparei primeiro o A com o F, porque eu conheço o A. Tá? Eu poderia ter comparado eu já poderia ter feito a comparação também, né? FG, né? Poderia ter feito FG igual ao 1/3 de AB. Poderia ter feito, porque eu conheço o ponto F. Fica como exercício. Você tenta depois, né? Depois da live, fazer dessa maneira aqui, né? FG, né? O ponto F do ponto G é 1/3 do ponto AB. Também dá. Mas da mesma maneira que eu equacionei G de AB. Repetindo esse equacionamento, né? Da mesma maneira que a gente fez aqui, então nós temos B menos G é igual a 1/3 de B menos A. Tá. Fazendo mais conta, eu vou ficar com menos G, ou seja, e esse B passa para o outro lado negativo. Né? Fazendo a mesma conta, vai ficar 1/3 de B menos B, e com menos 2/3. Né? Então, só para lembrar, então eu tenho 1/3 de B menos B. Fazendo essa continha, você vai encontrar menos 2/3 de B. Então, você vai ter menos 1/3 de A menos 2/3 de B. Portanto, você vai ter 3 menos A menos 2B. Certo? Ou menos 2B menos A. Enfim, tanto faz. Então, escrevi isso aqui com essa quantidade de sinal negativo. Tá. Então, o que nós vamos fazer? Vamos para o próximo slide. Tá. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei por menos 1 para que esses sinais negativos fossem embora. Então, se eu tenho, né, quando eu multiplico menos G por menos 1, vai ficar G positivo. Menos 2B por menos 1 vai ficar 2B, menos A. Por menos 1 vai ficar mais A. Mais fácil assim, né? E aí faço a substituição dos valores, né? Então eu tenho essa situação aqui. Então, botei, né, o 4 e 1, menos 2, 4. E aí, então, vamos lá. Então vai ficar 2 vezes 4 é 8, 8 menos 2, 6. 2 vezes 1, 2. 2 mais 4, 6. Então, 1/3 vezes 6 dá 2. 1/3 vezes 6 dá 2. Então, meu ponto G é 2 e 2. Tá?
Então, nós encontramos o ponto F e o ponto G, que dividem o segmento A e B em 3 partes iguais. Vou fazer um ver o gráfico. Na hora que eu tenho o gráfico, eu botei aqui o ponto A, né? Vou marcar aqui meu ponto A, e aqui está meu ponto B. Né? Vamos ver se deu certinho, né? O que aconteceu? Aqui está meu ponto, tá meu primeiro segmento, tá aqui o ponto G, né? 2 e 2. Né? Marcadinho bem direitinho. Vamos encontrar 2 e 2. Agora vamos botar o ponto F. O ponto F é 0 e 3, né? Bem direitinho, ó, 0 e 3. Né? Dá para ver, assim, visualmente, nós enxergamos que os 3 segmentos são iguais. Né? Os 3 segmentos têm o mesmo tamanho. Né? Então, a gente usou essa ideia de vetor para fazer essa divisão desse segmento em 3 partes. Certo? Bom, então vamos ir adiante. Na aula de hoje, como vocês viram na pré-aula, né, nós vamos começar a tratar de trigonometria. Nós vamos começar a tratar de trigonometria. Vamos envolver a trigonometria aqui. Né? Lá na pré-aula, o que acontece? Nós temos um vetor. Quando a gente decompõe um vetor, né, eu tenho uma componente em x e eu tenho uma componente em y. E essa decomposição me gera um triângulo retângulo. Né? Bem bonito aqui o triângulo retângulo. Quando está com um triângulo retângulo, nós estamos trabalhando, né, com uma situação bem favorável, porque a gente pode aplicar a trigonometria, a gente pode trabalhar com teorema de Pitágoras. Então, se eu considerar esse triângulo retângulo aqui, né, eu estou grifando, o que acontece? Se eu for olhar, por exemplo, para cosseno do alfa, o que é cosseno? Quem pôde fazer a revisão de trigonometria lembra que é cateto adjacente à hipotenusa. O que é cateto adjacente? É o cateto que compõe o ângulo, né? Ou seja, esse cateto aqui, né? O cateto adjacente. Então, essa medida aqui mede Vx. Quem é a minha hipotenusa? Minha hipotenusa é um módulo de V. Né? Portanto, se eu quero isolar o Vx, o que eu sei? O módulo de V vai ser igual a cosseno de alfa. Né? Então, isso aqui vocês viram lá na pré-aula, essa deduçãozinha aqui, né? Bom, da mesma forma, se eu considerar, vou fazer aqui nesse cantinho, o seno do ângulo alfa, o que acontece? É cateto oposto. Quem é meu cateto oposto? O cateto oposto é esse aqui. Quanto mede esse lado aqui? Quanto mede o cateto oposto? Mede a componente em y. Quem é a hipotenusa? É o módulo. Dessa maneira, se eu for isolar, né? Se eu for isolar o VY, então o meu VY é quem? É o módulo de V vezes o seno. O módulo de V vezes o seno. Bom, mas isso, se nós considerarmos o ângulo, o ângulo formado com o eixo das abscissas. Se o meu ângulo for o beta, a situação muda, porque o meu ângulo reto está aqui. Então, o que era cateto adjacente se torna cateto oposto. Dessa maneira, né, o meu Vx é seno de reto. Aquilo que era cateto oposto se torna adjacente, de maneira que era seno se tornou cosseno. Veja, o que eu fiz aqui? Apenas trabalhando com triângulo retângulo. Tá? Vamos fazer isso na prática. Né? Vamos praticar isso. Isso aqui é melhor praticando do que fazendo algebrizando. Tá? Tu vai dizer qual ângulo que a gente deve
fazer os cálculos. Isso mesmo. Então tá, vamos pegar esses dois exemplos aqui. Então, temos dois exemplos. Tá? O exemplo B e o exemplo C. Então, o vetor B e o vetor C. Vamos pegar aqui primeiro o vetor B. Nesse vetor B, né, o tamanho dele é 6. Ou seja, o comprimento dele é 6. E o ângulo que ele está fazendo é com o eixo das coordenadas. Né? Então, o que eu tenho? Aqui está meu triângulo retângulo. Né? Então, ele me forma um ângulo reto aqui. Né? Então, aquela mesma história. Nós temos que saber o que é o cateto oposto e o cateto adjacente. Temos que saber ver isso. Então, tá. Então, o meu vetor B, ele tem uma componente, ou seja, o B, ele é decomposto numa componente x, né? Vamos escrever essa componente x, ou seja, essa componente x, essa aqui, bx, esse comprimento aqui, né? Que é esse comprimento aqui. E uma componente y, que é esse comprimento aqui. Né? Bom, então, quem é o seno? O seno, lembrando, seno de um ângulo, seno de θ, né, é cateto, o quê? Oposto sobre a hipotenusa. Então, se é cateto oposto sobre a hipotenusa, quem é oposto ao ângulo? Quem é oposto ao ângulo é o bx, né? Ou seja, o bx está aqui e o ângulo está aqui. Então, ele é oposto ao ângulo. Então, bx sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o módulo de B. Dessa maneira, eu isolando o bx, que é o que a gente quer saber, a gente conhece a hipotenusa e conhece o ângulo, né? Então, nós conhecemos o ângulo, conhecemos a hipotenusa, queremos saber quem é o bx. Então, eu isolo o bx. Então, eu vou multiplicar o módulo pelo seno. Dessa forma, o que acontece? Eu vou ter 6 seno 20. Bom, aí eu usei a calculadora, né? Aqui ninguém vai usar tabela de trigonometria. As calculadoras hoje fazem de tudo. Bom, então 6 vezes seno 20 deu 2,52. 0,52. Tá. Se eu calculei o seno, eu preciso do cosseno. Então, com o cosseno, o que acontece? Né? O que é o cosseno? Adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de θ. Cateto adjacente e hipotenusa. Isso mesmo, cateto adjacente sobre hipotenusa. Lembrando, quem tem alguma dificuldade, não lembra disso aqui, dá uma olhada naquela videoaula que eu deixei lá no Moodle. Eu deixei uma revisão. Aquela revisão é aberta. Quem quiser fazer, fique à vontade. Então, cosseno de θ é o cateto adjacente. O cateto adjacente é o BY, aqui ele, né? Dividido pelo comprimento da hipotenusa, que é o módulo de B. Então, conheço θ, conheço B. Módulo de B, falta determinar o BY. Então, isolo, ou seja, vai ficar cosseno vezes módulo de B. E aí, então, vai ficar BY igual a 6 vezes cosseno 20. Faça a continha e isso dá 5,63. Bom, dessa maneira, né, o meu vetor B, então, né, dessa maneira, o meu vetor B é este, né? Ou seja, B é igual a 2,052i mais 5,638. E assim, esses vetores bem quebradinhos é o que vocês vão ter na prática de vocês, né? Nas disciplinas estruturais aí, mecânica dos sólidos da vida, vocês vão ter uns vetores quebradinhos assim. Tá? Bom, agora esse daqui. Esse aqui é uma situação interessante, né? Que era o vetor C. Esse vetor C, o que acontece? Né? Nós temos o vetor no segundo quadrante. Então, nós temos que estar atento ao segundo quadrante. Por quê? Né? Nesse segundo quadrante, né,
por mais que a minha distância entre a origem, né? Mais que essa distância aqui é um número positivo, toda a distância é positiva, mas essa componente aqui, ó, essa coordenada aqui, ela é uma coordenada o quê? Negativa, né? Por que ela é uma coordenada negativa? Porque ela está à esquerda do zero, né? Ou seja, tudo que está à esquerda do zero, no eixo x, é negativo. Então, ela é uma coordenada negativa. Tá? Então, isso a gente tem que ficar atento. Tá? Não basta só montar o triângulo, mas tem que ficar atento no sinal. Tá? Na localização. Bom, então tá. Então, o meu C é um CX, CY, né? E, com isso, novamente, o seno cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então, aqui, meu cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o cateto oposto está aqui, né? É o meu CY. Ou seja, essa distância aqui é CY, né? Então, CY sobre hipotenusa implica que se eu conheço o θ, que é 50, conheço o módulo de C, que é 40, isolando o CY, eu faço esse vezes esse, peguei essa expressão. Então, o que acontece? Eu vou ficar com 4 seno de 50, faço a continha na calculadora, encontrei o CY, que é 3,064. Quando eu vou calcular agora o CX, né, eu vou precisar do cosseno. Então o que acontece? O cosseno é cateto adjacente, e aí eu coloquei já o sinal de menos, porque a coordenada dele é negativa, né? Ou seja, eu estou à esquerda do zero, então eu botei menos CX sobre módulo de C. Dessa maneira, o que acontece? O módulo de C vai multiplicar o cosseno, então vai ficar CX é igual a menos módulo de C vezes cosseno, né? Ou seja, esse menos aqui que estava com o CX, ele passa para o outro lado também, né? Ou seja, esse menos aqui e esse menos aqui. Tá? Então, o que é que acontece? Então, o que acontece? Então, quando eu faço a continha, boto substituo por 4 cosseno de 50, eu menos 2,571. Desta maneira, o meu vetor é esse vetor aqui, né? Então, meu vetor, o vetor procurado, é menos 2,571 i, ou seja, mais 3,064j. Tá? Então, essa questão de decompor vetor é bem importante, tá? É bem importante nas práticas, nas disciplinas de vocês. E aqui na disciplina eu vou cobrar bastante isso de vocês. Eu acho que isso é bem importante, né? Você sair da disciplina tendo feito isso, para depois o professor de mecânica dos sólidos não quer dizer, pô, eles não sabem decompor vetor. Nossa, eles não. Né? Eles nem falam depois das coisas. Falam. Então, tá. Bom, vamos fazer um exercício. Isso é uma coisa que é um exercício de intervalo. É, exercício de intervalo. Então, vamos fazer um intervalinho, né? Para resolver esse exercício. Agora são 9 horas. 9h15 a gente volta para corrigir, né, esse exercício. Mas esse exercício vocês já fizeram. Nós resolvemos esse exercício por lei do cosseno, né? Agora a gente não vai resolver ele por lei do cosseno. Agora a gente vai resolver por decomposição de vetor. Né? Ou seja, eu quero o f resultante. Então vai ficar f1 mais f2. Então o que nós temos que fazer? Eu tenho que calcular quem é a componente f1x. Eu tenho que calcular a componente f1y. Calcular a componente F1, F2, X
e a componente F2y. E aí, então, quem vai ser a minha resultante? A soma, né? A soma em x e a soma em y, ou seja, a soma de F1 de x mais F2 de x. E em J, quem vai ser a F1 de y mais a F1 de melhor, a F2 de y. Certo? Esse último exercício que tu passou aí, que tem o ângulo θ de 50 graus, Isso, você vai usar essa mesma ideia. Tá? Bom, eu vou estar postando esse material, não está lá postado para vocês. Eu vou agora fechar aqui a nossa live e vou postar para vocês tudo, né? Então, nós temos 10 minutinhos para tomar uma aguinha e tentar resolver esse exercício. E às 9h15, então, a gente retorna e termina esse exercício e eu vou botar mais outro aí, né? Trabalhando com essas questões aqui de decompor o vetor em senos e cosseno, certo? Então tá, pessoal. Eu já vou postar esse material lá para vocês, mas para isso a gente precisa encerrar a nossa segunda live e daí nos vemos às 9h15 na terceira live, certo? Tentem resolver o exercício. Já estou postando, certo?